Quero agora convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 45. Vamos dar sequência aos nossos estudos neste livro. Livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis 45 nos diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: São vindos os irmãos de José, e isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto. Carregai os vossos animais e parti, tornai à terra de Canaã. Tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e pão, e provisão para o seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai,
e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Eu não sei se você já viveu, ou até quem sabe está vivendo, a situação de intriga, de separação, de quebra de comunhão. Ou seja, se você já viveu ou está vivendo a situação em que um parente próximo, um amigo, por causa de um desentendimento, vocês se encontram separados. No domingo passado, nós começamos a considerar aqui no final, no capítulo de número 44, e nós dissemos que aqui começa aquilo que nós poderíamos chamar de a anatomia da reconciliação. E essa anatomia da reconciliação, ela se dá em 3 passos. Nós vimos 2 no domingo passado, que foram o teste, a prova imposta por José sobre todos os seus irmãos, e depois a prova imposta por José sobre Judá. E ambas as provas demonstraram que os irmãos de José estavam arrependidos do modo como se comportaram em relação a ele e em relação ao seu pai. Sentiam o peso do que haviam feito, tanto que sempre que algo de ruim acontecia nessa história recente, era este pecado que eles atribuíam, era isso que lhes vinha à memória. E Judá mostra, na sua disposição em ficar como escravo no lugar de Benjamim, ele mostra que também havia se arrependido daquilo que havia feito. Hoje nós temos diante de nós, no capítulo 45, o terceiro passo dessa anatomia da reconciliação, que é o clímax, que é o ponto alto, que é quando José revela-se a seus irmãos. É quando José mostra quem ele é. E isso é feito de uma forma espetacular, que nos chama a atenção e que nos traz lições que nós queremos considerar na manhã deste dia. Bom, a primeira coisa que o texto nos mostra é José apresentando-se ou se dando a conhecer aos seus irmãos. O texto começa dizendo o seguinte: então José não se podendo conter. Você imagine alguém que por anos, mais de 20 anos, se encontra separado da sua família, viu-se odiado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, poderia ter de início planejado, quando reconheceu seus irmãos, planejado uma vingança, planejado humilhá-los, destruí-los, mostrar a eles: vejam só, anos atrás vocês estavam no comando, vocês podiam fazer comigo sem que a lei permitisse, mas dentro das circunstâncias, vocês podiam fazer comigo o que quisessem. Agora eu, de acordo com a lei, pela autoridade que me foi constituída, eu posso fazer o que quiser com vocês. Mas o que nós encontramos é alguém que está pondo-os à prova, buscando a reconciliação. E quando então José vê que os seus irmãos realmente
veem o seu pecado, reconhecem o seu pecado. Quando José vê que aqueles irmãos que não se importaram em mentir para o pai, agora estão preocupados com a vida, com o bem-estar do pai. Aqueles irmãos que não se importaram em desejar matá-lo e então o vendem porque ele era tratado de forma diferente por seu pai. Agora não tem a mesma reação com Benjamim, que continua sendo tratado diferente por seu pai e foi tratado diferente aqui por José. Isso então traz a José uma explosão de alegria. Quando o texto diz não podendo conter-se diante de todos os que estavam com ele, ele então dá ordens para que todos saiam. Esse também é uma questão interessante, porque ele sempre falou em particular com o seu mordomo, separado dos seus irmãos. Até aqui. Agora ele quer falar em particular com os irmãos, separados de todo mundo. Manda todos os egípcios saírem. E o texto então diz, na sequência do verso, que no verso de número 2, ele diz, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Bom, ele mandou sair do recinto, mas ele falava tão alto e o seu choro era tão compulsivo e alto que quem estava fora ouvia, e o texto diz que até na casa de Faraó se ouvia o que estava acontecendo. Provavelmente não estavam, ou por certo, não estavam entendendo nada, porque neste momento deveria estar José falando com seus irmãos em hebraico, na língua que eles conheciam, na língua própria deles, e não na língua dos egípcios. Até então ele falava com seus irmãos através de intérpretes, como se ele não conhecesse a língua deles. Mas agora ele conhece. Então, tirando o intérprete, ninguém mais ali deveria estar entendendo o que José estava dizendo aos seus irmãos. E o que é que ele diz? No verso 3 ele diz, eu sou José. A forma como essa frase está construída, ela demonstra ênfase. José está dizendo para os seus irmãos o seguinte, não tenham dúvida absolutamente nenhuma que eu sou José. Eu sou o seu irmão. A primeira coisa que ele faz é perguntar, vive ainda meu pai? A sua preocupação é saber se tudo aquilo que eles disseram a respeito do seu pai estar vivo era de fato verdade, ou como estava a sua saúde. Mas o texto diz que os seus irmãos não puderam responder, porque eles ficaram atemorizados. Ora, imagine a situação. Você acredita que alguém está morto, ou sabe-se lá por onde anda aquele que foi vendido como escravo há mais de 20 anos atrás. Quem poderia imaginar que alguém vendido por escravo chegaria à posição em que José chegou? Quantas coisas poderiam estar passando pela cabeça deles naquele momento pensando como isso é possível, mas como ele chegou nesse ponto, mas será que é José mesmo? E agora o que ele vai fazer conosco? Agora nós estamos nas mãos dele. Bom, isso explica muita coisa. Por que ele nos tratou tão mal da primeira vez? Por que ele nos trouxe de volta? Quantas coisas passaram pela sua mente de modo que eles não podiam responder a pergunta simples que José havia feito? É quando José lhes acalma. Porque quando José diz assim, agora chegai-vos a mim, José está dizendo, venham ficar face a face comigo, venham próximos, juntem-se a mim, unam-se a mim. Essa expressão é uma expressão não de alguém que está chamando a pessoa, como o pai ou a mãe, quando quer chamar a atenção do filho, diz assim, vem até aqui. Não é essa a ideia. A ideia é de alguém que quer acolher, que quer abraçar, e então diz, venha. Agora são os pais dizendo, vem ao meu colo.
venha estar sobre a minha proteção, venha estar sobre o meu cuidado, venha unir-se a mim. E ele repete da mesma forma que fez no verso 3, também numa construção enfática, dizendo: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. E o que José começa a fazer agora, a partir do versículo de número 4, é contar o que Deus havia feito. É interessante vermos que no verso 5 ele diz: Deus me enviou. No verso 7 ele repete: Deus me enviou. E no verso 8 ele diz: e sim, Deus que me pôs por pai. É interessante vermos como José entende quem foi que fez tudo. José não diz o seguinte: olha, eu cheguei e eu fui fiel na primeira casa que eu trabalhei, e eu me dei muito bem, eu fui muito hábil, eu fui muito capaz e eu cresci lá dentro. Mas aí me traíram, inventaram histórias sobre mim e eu fui parar na cadeia. Mas mesmo na cadeia eu fui fiel, mesmo na cadeia eu fui hábil, mesmo na cadeia eu fiz tudo direitinho, então isso fez com que eu conquistasse a confiança. E eu também tive uma capacidade especial de interpretar o sonho de Faraó que nenhum mago aqui conseguiu fazer, e por isso eu cheguei a esse ponto. Vejam que na verdade tudo isso que José poderia ter dito é verdade, era verdade. Estas coisas foram mesmo os instrumentos que o levaram à posição que ele chegou. Mas como eu disse, José entendeu que estas coisas eram apenas instrumentos. Deus fez. Deus usou até a inveja, a maldade, o ódio dos seus irmãos para colocar José onde ele estava. E é por isso que no verso 5 ele diz: não vos entristeçais. Não deixem que a tristeza pela culpa do que vocês fizeram tomem conta do seu coração. E ele diz mais: nem vos irriteis contra vós mesmos. E a ideia aqui é: não fiquem agora olhando um para o outro e procurando culpado. Não fiquem agora olhando um para o outro e dizendo, como Rubens disse em episódios anteriores, né? Bom, eu não queria fazer isso, eu disse para não fazer. A culpa é de vocês. Quer dizer, não fiquem agora olhando um para o outro e dizendo: foi você, a ideia foi sua, foi você que jogou no poço, foi você que disse vamos vendê-lo, foi você que nos incentivou a fazer. Não, esqueçam isso. Agora, por que José está dizendo isso? Primeiro, para mostrar a eles que ele não está ali para cobrar nada deles. Ele não está ali agora para vingar-se. Eles tinham que ter tratado o seu pecado com Deus. E tudo aquilo que José viu nesses encontros mostrou a ele que eles já tinham tratado com Deus. Mostrou a ele que eles já tinham sentido o que tinham feito, que tinham se arrependido, que se pudessem voltar atrás, fariam de forma diferente. Então não há por que ficar aumentando essa culpa, essa dor no coração deles. Por isso é que ele diz: não é hora de vocês se entristecerem. Agora é uma hora de reconciliação. Não é hora de cobranças. Não é hora de busca de responsáveis, de culpados. É hora de nós nos voltarmos uns para os outros. É hora de nós nos reconciliarmos. É hora de reconhecermos que Deus conduziu todas estas coisas de uma forma tal que preservou a vida do mundo, mas a vida deles. Verso 7 ele diz: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Deus manteve a sua promessa de que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente quando salvou a família de Noé do dilúvio. Deus manteve a sua promessa feita a Abraão, a Isaque, a Jacó, de que eles seriam pai de uma grande nação, salvando-os da morte através de José. Como mais à frente, através de Moisés,
Deus vai trazer de novo um grande livramento ao povo, livrando-os da extinção no Egito pelo decreto de Faraó da morte de todos os meninos. Como mais à frente ainda vai salvar o povo de novo, quando pelo decreto de Assuero, influenciado por Amã, foi determinado que os judeus fossem exterminados. Nós enxergamos a fidelidade e a providência de Deus, o controle de Deus sobre a história, fazendo com que o povo escolhido seja preservado, fazendo com que a sua promessa seja cumprida. É o que José está dizendo aos seus irmãos. Deus usou a maldade de vocês. Vocês, mais à frente, depois da morte de Jacó, José vai dizer a eles: vocês estavam intencionando o mal, mas Deus estava intencionando o bem. E por isso é a vontade de Deus, é o plano de Deus que prevalece. E então José agora dá uma ordem aos seus irmãos: voltem a Canaã. Voltem a Canaã e tragam meu pai, tragam sua família, venham viver aqui. No verso de número 10, ele diz assim: habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. Tu, aquela mesma linguagem enfática que ele usou para dizer eu sou José. Ele está usando agora para dizer a eles: vão lá e digam ao meu pai que ele, seguramente ele, estará aqui sustentado, amparado. Tudo estará... Todas as necessidades estarão supridas. No verso 11, ele repete a mesma coisa quando diz: tu e tua casa e tudo que tens. Mostrando que não há nenhuma dúvida de a quem ele se dirige e o que é que ele está prometendo. E logo na sequência nós temos dos versículos 14 e 15, o ponto alto da reconciliação. José abraça Benjamim e chora, José abraça os seus irmãos e chora, e só agora, depois de todos esses fatos, é que o texto diz: seus irmãos falaram com ele. E o autor bíblico não entendeu que fosse importante declarar o que foi que eles conversaram. Mas isso mostra dentro do contexto todo que foi uma conversa amistosa, uma conversa de reconciliação, uma conversa talvez perguntando: mas como isso se deu, como isso foi possível, ou como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, vejam as coisas que Deus faz. Quem sabe quantas coisas eles devem ter conversado neste momento. O que nós temos na sequência agora é Faraó entrando na história. E há um detalhe que eu considero muito interessante aqui, que é o seguinte: fez-se ouvir, verso 16, diz, na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José, e isso foi agradável a Faraó e seus oficiais. Deus move o coração de Faraó. Faraó reconhece: olha, esse homem que foi trazido por Deus aqui, nos salvou da fome. E é bom saber que agora os seus irmãos estão aqui, sua família está aqui. E o que é mais interessante, na verdade, é que o verso 17, Faraó diz a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai vossos animais, parti, tornai a casa de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Faraó, nós podemos crer, não sabia das ordens que José tinha dado aos seus irmãos. José decidiu, ele era o segundo homem. E então ele disse aos seus irmãos, e conhecia Faraó: podem buscar meu pai, podem buscar a família, vocês vão viver aqui agora. Faraó, sem saber do que José tinha dito, diz a mesma coisa. O que mostra que Deus de fato está agindo. Porque Faraó poderia opor-se, Faraó poderia não dizer nada.
Isso poderia lançar uma certa dúvida, tanto nos irmãos quanto depois em Jacó, mas será que nós podemos ir mesmo? Mas com a palavra de Faraó, e não só com a palavra de Faraó, mas com os sinais que vão acompanhar isso. Porque veja, o verso 19, Faraó diz o seguinte: fazei isto, levai da terra do Egito carros, para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. De qualquer dúvida que Jacó poderia ter, e isso vai ficar mais claro na sequência do texto, qualquer dúvida que Jacó poderia ter se seus filhos estavam dizendo a verdade, se eles seriam bem recebidos mesmo, se esse homem que disse que era José de verdade, eles se dissipam quando se vê os carros, quando se vê as roupas, as comidas, tudo que foi enviado. No verso 20 ele diz: não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra do Egito será vosso. Quer dizer, não se preocupem com algo que vocês porventura tenham que deixar para trás. Vocês vão comer do melhor do Egito. Vocês vão receber do melhor que nós tivermos. O que o texto nos mostra na sequência é que os irmãos então vão. Verso 21, e os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho, e então diz que deu dinheiro para Benjamim, deu vestes de festa para os seus irmãos, vestes de festa para Benjamim, e enviou, verso 23 diz assim, e enviou a seu pai 10 jumentas carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão e etc. E aí então há uma ordem específica no final do verso 24. Não contendais pelo caminho. A preocupação de José é que essa seja uma reconciliação plena e absoluta. Lá no começo ele disse: não se entristeçam e nem se irritem contra vós mesmos, uns contra os outros. Agora José sabe, eles vão ter uma viagem para fazer. E as conversas agora podem ser: viu, Judá, o que você fez? Que ideia foi aquela de vender o irmão? Outro virando para o outro e dizendo assim: sim, mas quando ele vinha andando, quem foi que disse: olha lá o sonhador, vamos matá-lo? Foi você que falou. E isso iria provocar quebra. Por isso ele diz: esqueçam. Não estejam contendendo, discutindo este assunto, buscando responsáveis. Isso foi tratado. Esqueçam. O verso 25 até o verso 28, nós temos o relato da chegada deles de volta a Canaã. E há um detalhe que eu quero destacar aqui. Na leitura, nós podemos perceber que Faraó mandou dar grande provisão de alimento. Mandou dar festes ou vestes festivas, vestes de honra. Mandou dar dinheiro, 300 moedas de prata para Benjamim. Mandou enviar jumentos carregados do melhor do Egito. 10 jumentos carregados de cereais. E quando eles chegam lá, não há nenhuma referência deles: pai, veja o que nós trouxemos. E nem uma referência de Jacó dizendo: quanta coisa vocês trouxeram. Porque as coisas não eram importantes. O importante é que eles tinham encontrado seu irmão. O importante é que o seu irmão estava vivo. O importante era que agora seu pai, que durante tanto tempo sofreu a perda do seu filho, ia receber a notícia de que ele está vivo. O verso 25 diz: então subiram do Egito, vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai, e lhe disseram. Qual é a primeira coisa que eles dizem? José ainda vive.
E o que eles dizem mais? E é governador de toda a terra do Egito. Pai, sabe aquele homem que nos respondeu de forma rude? É José. Aquele homem, pai, que disse assim, ó, não voltem aqui sem trazer Benjamim. Sabe por que ele queria ver Benjamim? Porque é irmão dele, ele é José. Ele nos pôs à prova, pai. Deus está nos dando a oportunidade de reconhecermos o nosso pecado e termos o nosso pecado perdoado. O texto diz que quando Jacó recebe essa notícia, a sequência do verso 26 diz assim: com isto o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhes deu crédito. A ideia é assim, o coração dele quase para, porque ele diz, não, isso não pode ser verdade. A primeira reação dele é de quase um infarto, é de parada quase que total, por dizer, isso não é possível. Mas o verso 27 diz, porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó seu pai os carros, vejam, esse é o ponto que eu destaquei há pouco, que Faraó manda carros, manda tesouros, e ele quando vê os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. Não é alguém que morreu e ressuscitou. É alguém que quase morreu, mas aí continuou vivo. A palavra traduzida aqui por reviveu-se não é a palavra para alguém que morreu e voltou, mas é a palavra para alguém que está vivo. A ideia é de que ele chegou perto, mas manteve-se vivo, continuou diante de tudo aquilo. E o que Jacó diz, verso 28, e disse Israel, na batalha de Jacó com o anjo lhe mudou o nome, né? E ele passou a chamar-se Israel. E ele diz, basta, eu não quero ouvir mais nada, nem ver mais nada. Ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Que tipo de sentimento brota no coração de um pai que por mais de 20 anos entende que perdeu para sempre seu filho morto e agora recebe a notícia de que ele está vivo, recebe a notícia de que vai poder reencontrá-lo. Vejam, ninguém aqui fala dos tesouros que foram enviados. Ninguém aqui fala, pai, agora nós vamos viver no Egito, nós vamos ter do melhor, nós estamos salvos, nós estamos seguros. Nada disso é feito referência aqui. O que está